Shalom, seja muito bem-vindo ao canal Raízes da Fé Messiânica. Aqui buscamos resgatar o entendimento original das Escrituras, segundo a perspectiva hebraica e a fé no verdadeiro Messias, Yeshua HaMashiach. Nosso propósito é estudar profundamente a palavra com base no contexto histórico, cultural e espiritual do povo de Israel, revelando a beleza e a verdade das raízes que sustentam a nossa fé. Se você deseja se aprofundar nas Escrituras com sinceridade, reverência e paixão pela verdade, está no lugar certo. No estudo de hoje, vamos analisar um tema fundamental e, ao mesmo tempo, frequentemente mal compreendido: os 3 dias e 3 noites da morte e ressurreição de Yeshua. Será que o Messias realmente morreu numa sexta e ressuscitou no domingo, como ensina a tradição? Ou será que as Escrituras revelam algo mais profundo, algo alinhado ao calendário bíblico e ao próprio testemunho de Yeshua? Pegue sua Bíblia, prepare o coração e venha conosco investigar passo a passo esse poderoso acontecimento profético, a maior prova de que Yeshua é o Cordeiro de Elohim. Vamos começar. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Matityahu, Mateus 12:40. Hoje vamos quebrar um paradigma antigo e revelar a verdade esquecida sobre a morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach. Um estudo que vai confrontar tradições, iluminar escrituras e revelar a fidelidade do nosso Messias ao calendário de Hashem. Por séculos aprendemos que Yeshua morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas onde estão os 3 dias e 3 noites? Como cumprir literalmente a profecia de Mateus 12:40? Não há como encaixar 3 dias e 3 noites entre sexta à tarde e domingo de manhã. Algo está errado ou mal compreendido. Vamos olhar para o texto com os olhos do calendário bíblico, não do calendário gregoriano. No calendário hebraico, o dia começa ao pôr do sol. Portanto, quando o texto fala em dia da preparação, refere-se ao 14º dia do mês de Aviv, véspera de Pessach. Nesse dia, Yeshua é crucificado e morre às 15 horas. Matityahu, Mateus 27:46-50. O Shabat que vem a seguir não é o semanal, mas um Shabat alto, Shabat Moed, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, um descanso solene. Levítico 23:5-7. Ao entardecer do 14 de Aviv, já entrando o 15, Yeshua é sepultado. Começa aí a contagem, 3 dias e 3 noites. Contagem. Quarta-feira à tarde, 14 de Aviv. Sepultamento primeira noite até quinta à tarde, 15 de Aviv. Primeiro dia, quinta à noite até sexta à tarde, 16 de Aviv. Segunda noite e segundo dia. Sexta à noite até sábado à tarde, 17 de Aviv. Terceira noite e terceiro dia. O que a NASA atualmente apoia? Modelos astronômicos sugerem que uma lua de sangue parcial, eclipse lunar, ocorreu em 3 de abril de 33 d.C., visível em Jerusalém logo após o pôr do sol. Pesquisadores da Universidade de Oxford, como Colin Humphreys e W. Graham Waddington, apontam que essa data coincide com o 14º dia de Nissan, quando o Cordeiro Pascal era sacrificado. Eles propõem que Yeshua morreu por volta das 15 horas desse dia. A lua cheia apareceu pouco depois, com um tom avermelhado, interpretado por alguns como lua de sangue. O evento ecoa passagens como Atos 2:20 e Joel 2:31. O que a comunidade científica diz? Muitos estudiosos afirmam que a escuridão de 3 horas descrita nos evangelhos não pode ser explicada por um eclipse solar. Esses duram, no máximo, cerca de 7 minutos e exigem lua nova, enquanto a Páscoa ocorre em lua cheia. Bradley Schaeffer,
astrônomo, argumenta que mesmo o eclipse parcial de 3 de abril de 33 da era atual não teria sido perceptível a olho nu, portanto, muito improvável que fosse visto como uma lua de sangue significativa. Além disso, muitos estudiosos questionam a prudência de fixar a data da crucificação com base em fenômenos astronômicos, já que os evangelhos não oferecem data ou ano explícito. A NASA não comprovou oficialmente que Yeshua morreu no 14 de Aviv com base em um eclipse. Entretanto, astrônomos de Oxford, baseados em dados astronômicos, sugerem que a crucificação pode ter ocorrido em 3 de abril de 33 depois da era atual, coincidindo com um eclipse lunar, o que reforça uma conexão com o simbolismo bíblico do sol escuro e da lua de sangue. Essas teorias têm base em modelos astronômicos confiáveis, mas não constituem prova definitiva e não há confirmação que a NASA tenha feito estudos formais com essa conclusão. Após o Shabat anual, quinta-feira, os principais sacerdotes vão até Pilatos, Mateus 27, 62, 64. No dia seguinte, o que é depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus diante de Pilatos. Eles lembram da profecia de Yeshua e temem que seus discípulos roubem o corpo. Por isso, pedem que o sepulcro seja selado com guardas romanos. Essa ordem é executada na sexta-feira, 16 de Aviv. Marcos 16:1. Passado o Shabat, Maria de Magdala, Maria mãe de Yaakov e Salomé compraram especiarias para ungir o corpo. Esse Shabat aqui é o anual, quinta-feira. Na sexta-feira, dia normal, elas compram os aromas. Lucas 23:56. E no Shabat, repousaram conforme o mandamento. Esse é o Shabat semanal, sábado. Ou seja, há 2 Shabats consecutivos. Um anual, quinta-feira, um semanal, sábado. Muitos argumentam que a morte de Yeshua aboliu os mandamentos da Torá, incluindo o Shabat. No entanto, esta passagem é uma das que mostra os próprios textos do Brit Hadashah, Novo Testamento, mostram o contrário. Os discípulos continuaram a guardar o Shabat em plena fidelidade à Torá. Vamos observar isso com atenção. 1. Marcos 16:1. Um Shabat anual, Alta Shabat. Passado o Shabat, Maria de Magdala, Maria mãe de Yaakov e Salomé compraram especiarias para ungir o corpo. Marcos 16:1. Este texto não se refere ao Shabat semanal, mas sim a um Shabat de alta solenidade. O Shabat do Pessah, uma das festas do Eterno, que naquele ano caiu numa quinta-feira, 14 de Aviv, dia da morte de Yeshua. As mulheres esperaram passar esse Shabat anual para comprar as especiarias, o que mostra respeito ao mandamento de não comprar nem trabalhar em um Shabat. E o 2, Lucas 23:56, o Shabat semanal, e no Shabat repousaram conforme o mandamento. Lucas 23:56. Depois de prepararem as especiarias na sexta-feira, elas descansaram no Shabat semanal, sábado, obedecendo ao mandamento da Torá. Êxodo 28:11. O texto é claro, conforme o mandamento. Ou seja, a Torá ainda era a referência prática e moral dos discípulos de Yeshua, mesmo após sua morte. Se os discípulos, mesmo na angústia da morte do Mestre, fizeram questão de guardar o Shabat, primeiro o anual, depois o semanal, isso prova que o mandamento continuava vigente e sagrado. Além disso, Yeshua nunca quebrou o Shabat, apenas o restaurou ao seu verdadeiro propósito, fazer o bem, Mateus 12:12, sem os acréscimos dos homens. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Guardar o Shabat é amar a Yeshua e andar como ele andou. 1 João 2:6. Todo esse contexto mostra que Yeshua não somente guardava o mandamento, mas também ensinava seus discípulos a importância de guardar. Somos todos discípulos de Yeshua, e se realmente guardamos seus ensinamentos, precisamos guardar o dia do Shabat, que é a primeira das datas santas. Mateus 28:1. No fim do Shabat,
quando já despontava o primeiro dia da semana, Yeshua ressuscita no final do sábado, antes do início do primeiro dia da semana. Isso acontece depois das 15 horas do sábado, 17 de Aviv, exatamente 3 dias e 3 noites após o sepultamento. O terremoto e a remoção da pedra ocorreram à noite, já entrando no domingo. A profecia está cumprida com precisão. O problema da tradição cristã: se Yeshua ressuscitou no sábado, o argumento usado para santificar o domingo como o novo dia do Senhor cai por terra. Isso é relevante porque não há base bíblica para mudar o dia de Shabat. O Messias ressuscita no próprio Shabat, honrando o dia instituído por Elohim. A doutrina do domingo como dia sagrado é uma tradição posterior, não uma ordenança bíblica. Yeshua e as primícias, Bikurim, 1 Coríntios 15, 20. Mas agora o Messias ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormem. Yeshua ressuscita como cumprimento da festa das primícias, Bikurim, que ocorre no primeiro dia após o Shabat, dentro da semana de Matzot. Ele é a colheita aceitável, apresentada diante de Elohim como a primeira oferta da redenção. A fé que ressuscita. Quando compreendemos a Torá, as festas e os tempos de Hashem, tudo se encaixa. Nada em Yeshua foi simbólico. Tudo foi literal, profético e perfeito. A fé messiânica é um retorno às raízes hebraicas, à precisão das Escrituras e à verdade de que não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas, mas cumprir. Matityahu, Mateus 5,17. Se essa mensagem falou com seu coração, compartilhe esse estudo. Deixe um comentário com Amém, eu creio na ressurreição do Mashiach conforme a Torá. E lembre-se, o Eterno é preciso. Yeshua cumpriu cada detalhe. E nós também seremos ressuscitados, porque nele há vida. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o Messias dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe este estudo com outras pessoas que também desejam conhecer a verdade das Escrituras conforme o entendimento original hebraico. Deixe nos comentários: Amém, eu creio na ressurreição do Mashiach conforme a Torá. Vamos juntos levantar uma geração que ama a verdade e anda nos caminhos do Eterno. Lembre-se, o Eterno é preciso. Yeshua cumpriu cada detalhe profético. E assim como ele foi ressuscitado, nós também seremos, pois nele há vida. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o Messias dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Inscreva-se no canal Raízes da Fé Messiânica. Ative as notificações para não perder os próximos estudos. Aqui você vai aprofundar sua fé com base nas Escrituras hebraicas, com fidelidade, contexto e revelação. Shalom Aleichem. Até o próximo estudo, se o Eterno permitir.